Boa tarde. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso seminário Documentos que Viajam, Abel. E eu tenho a honra aqui de apresentar o Abel Rodrigues, que é arquivista da Fundação Casa de Mateus. Tive assim, o prazer de conhecê-lo há uma semana e a nossa conversa parece que está nos estimulando a fazer com que isso aqui seja apenas um ponto de partida, né, para uma relação que a gente espera que seja bem mais longa e duradoura. Então, Abel Rodrigues, temos aqui uma plateia ansiosa para lhe ouvir, então eu já vou passar imediatamente para que você nos brinde com sua apresentação e já agradeço imensamente a sua disponibilidade, o seu carinho, né, e obrigado mais uma vez. Então, fique à vontade. Então, eu avisei aqui a plateia e quem quiser fazer alguma pergunta para você, pode fazer, né? Quiser fazer essas perguntas, a gente encaminhará por e-mail e você pode respondê-los posteriormente, tá bom? Muito bem. Posso então começar. Antes de mais, queria saudar o Arquivo Público do Estado de São Paulo, em nome da Fundação da Casa de Mateus, por mais esta organização na comemoração dos 250 anos da chegada de Dom Luís António Morgado de Mateus à capitania, para um governo de 10 anos. Saudar muito especialmente o Dr. Marcelo Chaves e a sua equipa de produção, a minha querida amiga a professora Elvisa Boto, que é sempre uma visita estimulante e uma grande amiga da casa, uma verdadeira autoridade nos estudos sobre Dom Luís António e também sobre a arquivística, naturalmente. Um abraço especial para a doutora Renata Munhoz, que gosta de me colocar estes desafios transatlânticos para falar um pouco sobre Mateus, sobre Dom Luís António, sobre este passado que nos une. E não posso esquecer também a minha estimadíssima colega, a doutora Ana Canas, que está a representar o Arquivo Histórico do Camarim, o seu belíssimo trabalho sobre este passado que nos une, bem como todos os presentes e os meus colegas de mesa também, esperando que possa contar convosco numa visita a Mateus que se impõe naturalmente. E, portanto, eu passaria então a falar um pouco, dentro dos 20 minutos, sobre o arquivo da Casa de Mateus, dando algum enfoque também na figura do Dom Luís António, neste espaço expositivo que nós temos cá, que é exclusivamente dedicado ao Morgado e à sua acessão em São Paulo, mas para conseguirmos compreender o homem e a sua ação, importa antes de mais compreender o seu contexto de origem, a sua família, o seu contexto geográfico também. Portanto, eu falarei sobre o arquivo de uma forma genérica, incidindo sobre o contexto de produção, qual é a origem deste valiosíssimo arquivo. Passarei depois pelas sucessivas intervenções arquivísticas, historicistas e arquivísticas que se verificaram em meados do século XX, e falarei um pouco também sobre os trabalhos que temos em curso. Mas isto importa fazer uma breve nota introdutória sobre o que é Mateus hoje em dia, o que é a Casa de Mateus. É uma fundação criada pelo Dom Francisco de Sousa Botelho Albuquerque em 1970, que doou uma parte substancial do seu património no sentido de garantir a persistência no tempo do património que a Casa de Mateus simboliza. E, portanto, os fins da Fundação são essencialmente a conservação da casa, que é monumento nacional desde 1910, o restauro e melhoramento dos jardins e capela, envolvendo paisagística, a catalogação e o estudo do seu arquivo, o que é um facto verdadeiramente inovador em Portugal e uma das duas únicas fundações na Península Ibérica que tem por missão estudar, catalogar e divulgar o seu arquivo. E depois toda a ação cultural, educativa, artística e científica que seja decidida pela sua direção e que se coadune com as características do monumento. E aqui entramos nos prémios literários
Dom Dinis e Morgado Mateus, distinguiram alguns dos autores de língua portuguesa mais importantes da segunda metade do século XX, os seminários de tradução coletiva de poesia viva, os encontros de música com mais de 25 anos e mais de 1000 concertos em Mateus e em toda a região norte de Portugal, os seminários de reflexão científica que fazem com que esta fundação seja indiscutivelmente uma das fundações mais ativas de Portugal e com maior simbolismo. Portanto, incidindo no arquivo, a pergunta que se coloca é como é que nasce, como é que é composto o arquivo, quantos documentos tem o arquivo. É verdadeiramente extraordinário, mas o arquivo da Casa de Mateus é provavelmente o arquivo mais importante, o arquivo familiar mais importante que ainda está na posse da sua entidade produtora, da família. Portanto, compõe-se por cerca de, numa estimativa um pouco por alto, 300 mil documentos, está integralmente digitalizado, num total de 850 mil imagens, e prevê-se a curto prazo a sua disponibilização online para todos os utilizadores em Portugal e no estrangeiro, e especificamente no Brasil, com a ligação que nos une, e na sequência de um vastíssimo e denso trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde 2001 até à atualidade. E, portanto, este arquivo explica-se pela a origem do arquivo, explica-se pela o reflexo da evolução estrutural da família. Portanto, uma família nobre de Morgadio, com origens medievais, que a partir da restauração da independência portuguesa em 1640, cria um Morgadio dedicado com a invocação, melhor dizendo, a Nossa Senhora dos Prazeres na Quinta da Porta em Mateus. E, portanto, como todas as famílias nobres insetam um percurso de mobilidade social ascendente que os levará, na segunda metade do século XVIII, a passar da nobreza local para a nobreza de corte e, muito especificamente, para a fidalguia. Segundo o professor Nuno Gonçalo Monteiro, nos estudos recentes, os Mateus foram efetivamente a única família portuguesa a fazer este trajeto social. Isto explica-se e é explicado, está explicado no arquivo. Ora bem, como todas as famílias nobres do tempo, o que se assiste de facto é uma estratégia de concentração da propriedade vastíssima, dispersa por todo o norte do país, muito retalhada, que obriga a que a família desenvolva mecanismos de controlo dessa propriedade, de arrendamento, de subarrendamento e de controlo também dos benefícios financeiros que aí adivinham. Para além disso, há uma política de casamento endogâmico, de casamentos entre iguais, que faz com que aumente o seu estatuto social e status social e simbólico, que é de facto notável. Portanto, e esta casa explica-se bem por isso, porque o construtor da casa, o terceiro Morgado Mateus, pai do Dom Luís António, era militar de carreira, de certa forma distingue-se nas guerras com Espanha na primeira metade do século XVIII e distingue-se de tal maneira que é escolhido pelo Marquês das Minas para casar com a sua filha única e herdeira, Dona Joana de Mascarenhas. E, portanto, o António José Botelho Mourão decide construir uma casa condigna para receber uma senhora de Porto. E, de facto, quando as obras estão em andamento, recebe a visita do Procurador-Geral da Mitra de Braga para avaliar as condições em que seriam construídas a nova capela, e o que consta no relatório apresentado ao Arcebispo de Braga, da altura, Dom Gaspar de Bragança, era que o António José Botelho Mourão tinha tido coração para demolir um palácio e construir um ainda maior. E, de facto, a casa, uma arquitetura, é considerado o exemplo mais acabado da arquitetura civil do barroco português, uma clara influência italiana, cujo traço é atribuído ao Nicolau Mazzoni, um arquiteto italiano que trabalhou muito para o Pepido, para a Mitra do Porto, e que teve também algumas ligações à família. E esta casa, no fundo, como eu dizia, ajuda a explicar essa trajetória social que a família registra. Ora,
o que acontece com o Dom Luís António? O António José Botelho Mourão morre cedo, em 1749, e sucede o Dom Luís António, que de facto tem tomado posse da casa muito novo. Ele tinha sido educado em Viana do Castelo junto do avô Marquês, o avô Minas, como explica a professora Elvisa Beloto, e toma posse da casa em 1749, 1750, e tendo já a distinção social de ser quarto morgado de Mateus, quinto morgado de Comieira, quarto morgado de Morleiros e pertenças que vinham pela via materna. Para além disso, foi quinto morgado de Arroios, 10º morgado de Fontelas e 9º morgado do Outeiro. Portanto, 6 morgadios, cada um com as suas obrigações pias, para além de vastíssima propriedade, de prazos infitêuticos dispersos por todo o norte do país. E, de facto, as características da propriedade fundiária obrigavam um controlo muito apertado do cartório familiar. Toda a correspondência publicada pela professora Elvisa Beloto entre o Dom Luís António no período em que esteve no Brasil, em São Paulo, com a sua mulher que estava em Mateus e que estava encarregue, de certa maneira, de administrar a casa, mostram de facto uma obsessão com o cartório. É um instrumento, é a ferramenta que permite gerir toda a propriedade. De facto, Mateus é isso mesmo. É uma grande casa agrícola, é o locus de gestão desta vastíssima propriedade que permite à família obter os réditos que sustentam o seu estatuto social. E aqui neste cartório encontramos imensíssima documentação relacionada com os vínculos, com os dotes de casamento, com as compras, os prazos, os tempos distintos às legítimas, mas também muita documentação relacionada com o desempenho de cargos da coroa. Portanto, é uma família nobre que tem como obrigação defender a coroa com as armas na mão. E por aí encontramos as tensas, as moradias, as comendas, etc, etc. Portanto, explica-se também no antigo regime muito usual que o detentor de cargos régios despache em casa. E, portanto, isso significa que os arquivos dos serviços nos quais eles prestaram serviço estejam muitas vezes conservados nos arquivos de família, nos arquivos pessoais. Encontramos imensa documentação sobre São Paulo, mas também sobre os outros cargos que o Dom Luís António desempenhou e sucessivamente com os seus sucessores e herdeiros. E, portanto, é interessante ver que toda esta amálgama documental é depois organizada pelo Dom Luís António quando chega do Brasil. E que é importante, que é o que distingue Mateus das demais casas nobres portuguesas, é que de facto há uma característica singular, que é uma unicidade secular entre arquivo, biblioteca, museu e casa-edifício. Portanto, tem sido desde a altura do Dom Luís António, tem andado sempre tudo unido, indivisível, transmitido de geração em geração em bloco. O arquivo, propriamente dito, muito variado e como eu referi há pouco, no caso dos morgadios, tendo cada morgadio as suas normativas específicas definidas pelos testadores, pelos instituidores, obrigava a um grande esforço de gestão que não se coadunava com os princípios iluministas da razão, da ordem para o bom uso, que é aquilo que vai caracterizar a ação do Dom Luís António. De facto, quando ele vem do Brasil, lança uma organização do arquivo que é verdadeiramente extraordinária. Portanto, reúne todo o arquivo que estava disperso pela casa, uma espécie de um sincretismo de organização, precisamente para que o arquivo estivesse em ordem para ser fácil de recuperar a informação,
fácil de usar para manter a propriedade bem administrada. E de facto o que se assiste é a reunião de toda a documentação, conforme eu dizia, e a organização a partir do documento simples ou do documento composto para os níveis superiores, é um documento e depois o maço e o maço dentro da gaveta. Portanto, isto é um modelo iluminista que é proveniente dos conventos e dos mosteiros, mas também da escola militar, e que é verdadeiramente inabitual. Portanto, são cerca de 32 gavetas, as chamadas gavetas da Casa de Mateus, que têm também algumas semelhanças numa tentativa de abarcar tudo o que é possível saber de Mateus. Portanto, aqui nós aproximamos, sem dúvida nenhuma, da estrutura classificativa, se assim podemos dizer, da enciclopédia raisonnée. Portanto, do geral, se nós fizermos o exercício inverso, entrarmos pela gaveta, descermos ao maço e do maço procurarmos pelo documento, temos aí uma estrutura diretamente inspirada na obra magna das luzes, digamos assim. E, portanto, o que se assiste, efetivamente, aqui é a gestão, a emergência de um modelo de gestão de património familiar. Portanto, assente num repositório, num cartório familiar, que é sucessivamente alimentado e mantido pela família desde 1790 até 1940, até a implementação da contabilidade no sentido moderno do termo. É verdadeiramente esta preocupação com o arquivo da casa tem sido sempre o apanágio das sucessivas gerações e, portanto, e podemos encontrar a sua importância numa citação do filho de Dom Luís António, Dom José Maria, que escreve numa memória para o filho o seguinte: acautela o arquivo da casa, de onde não deixarás de tirar papéis originais, senão por translado. Portanto, há aqui uma defesa constante deste instrumento de gestão. Mas, paralelamente ao cartório, que pode ser entendido, como eu dizia há pouco, como um repositório de toda a documentação imprescindível para a evolução estrutural da família, para a gestão da propriedade, para a manutenção do status social, temos também outros núcleos documentais que o próprio Dom Luís António e o seu filho chamam de os meus papéis. E são esses os meus papéis de documentação individual produzida pelos indivíduos, pelos membros da família, no desempenho das suas atividades públicas e privadas, que não têm uma importância muito grande para a família, enquanto entidade coletiva, mas para os próprios. E aí encontramos a documentação do Governo da Capitania de São Paulo, a documentação do terço de Penafiel, no caso do filho, a documentação relativa ao desempenho dos cargos de embaixador, do primeiro Conde de Vilar. Em cerca de 2 dezenas de séries tipológicas, desde alvarás, apontamentos, arrendamentos, avisos, breves, orações, imensa correspondência recebida, expedida, oficial e privada, diários, memórias, pagamentos de fóruns, etc. Portanto, há de facto aqui uma diferença ou uma coexistência, digamos assim, de informação de natureza familiar e documentação de natureza pessoal, que foi sendo mantida. De facto, estas 32 gavetas que eu falava foram mantidas pela família até 1940, durante todo o século XIX, passando por cima da extinção dos morgadios em 1863, passando da implantação da República em Portugal em 1910, e são de facto estas gavetas que ajudam a família
a manter a gestão do património otimizada. É importante não esquecer que quando falamos em arquivos, falamos em memória, e é a questão da introdução do conceito de memória nos arquivos como alguns autores se referem em Portugal, é um desvio iluminista. E, portanto, o que nós fazemos atualmente a nível de tratamento arquivístico em Mateus, não incidimos sobre o valor secundário dos documentos, eminentemente historicista, com valor para a história, para a interpretação dos factos, etc. Mas vamos à procura do valor primário dos documentos, as razões pelas quais o documento foi criado, e a partir daí conseguimos contextualizá-lo no quadro de classificação, no quadro orgânico-funcional que temos desenvolvido. Ora bem, a partir de 1940 e 1950, as gavetas começaram de alguma maneira, o arquivo da casa, que é reconhecido a nível nacional e internacional, começou a despertar algum interesse junto dos investigadores. E, de facto, eu posso citar o professor Jaime Cortesão, que esteve cá em 1952 a selecionar informação para a exposição das comemorações do 4º centenário da fundação da cidade de São Paulo, portanto, e procedeu à identificação e à microfilmagem de cerca de 6.000 documentos, e que esses documentos hoje em dia estão na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Depois de mais tarde, a professora Luísa da Fonseca, brasileira, entre abril e dezembro de 1952, fez pesquisas para um projeto de comemoração do 1º centenário da emancipação do Paraná. E mais tarde o Dr. Luís de Pivar Guerra, que foi arquivista em Mateus a partir de 1959, fez um trabalho notável, e é do seu trabalho que surge a ideia de se construir o primeiro museu da Casa de Mateus, inaugurado em 1961. E, portanto, o Luís de Pivar Guerra identificou cerca de 205 maços, são milhares de documentos que recenseou. Para terem uma ideia, são mais de 1000 cartas régias identificadas. A partir da restauração temos cartas régias de todos os reis de Portugal e sobre os mais variados temas. E, portanto, tudo isto, o arquivo foi sendo sempre muito preservado pela família, e por isso mesmo que em 1970 se decide criar a fundação, para além do óbvio da manutenção da casa, que é uma das imagens portuguesas mais difundidas do mundo, à custa de um vinho rosé, mas o vinho também vale, e é por isso que estamos no coração do Douro, onde se produz o vinho e onde o Dr. Luís António levava o seu vinho para São Paulo, e portanto Mateus tem um enorme simbolismo, e o seu arquivo é indiscutivelmente um dos mais importantes que podem ser estudados ainda no seu contexto originário de produção. Bem, a partir entre 2001 e 2005, a Fundação lançou vários projetos de grande amplitude, nomeadamente para o arquivo, que incidiu no tratamento, no restauro de documentos e na digitalização integral do arquivo, mas também para a biblioteca, tratamento e restauro das coleções e todo o espaço museológico. E é no seguimento desse projeto que nós estamos a trabalhar a documentação. E, de facto, a nossa abordagem sai um pouco fora de uma arquivística entendida enquanto um ramo, uma disciplina auxiliar da história, erudito-metódica, digamos assim. Abandonamos o princípio da proveniência e o princípio da ordem original e tentamos recuperar, depois das intervenções arquivísticas que vos falei há pouco, tentamos recuperar a organização, devolver o documento ao seu contexto originário de produção. E, portanto, esta arquivística pós-custodial,
entendida como um ramo teórico-prático da ciência da informação, incide precisamente nesta questão. Portanto, a partir deste projeto 2001 e 2005, construímos um sistema de informação Casa de Mateus, composto por 13 gerações produtoras de informação, que pretende, essencialmente, devolver o documento simples, o documento composto, as séries tipológicas e as subsecções e as secções ao quadro orgânico-funcional. Portanto, aqui, de facto, conseguimos identificar a documentação, toda a documentação do Luís António, toda a correspondência, os diários, as memórias e a documentação diversa sobre São Paulo, a cartografia, os mapas, toda essa documentação. E neste momento posso dizer que estará para muito breve a disponibilização desta informação, ou pelo menos das descrições arquivísticas numa primeira fase para o grande público. Portanto, no fundo, o que nós pretendemos, não só do arquivo, mas o nosso objetivo é também acompanhar essa unicidade secular entre arquivo, biblioteca e museu e disponibilizar toda essa informação relacionável entre si para o investigador interessado. Portanto, isto numa perspectiva muito global. O arquivo, especificamente de Dom Luís António, reflete não só a Capitania de São Paulo, já um pouco, uma coleção já um pouco trocada, porque uma parte substancial do arquivo foi para o Brasil, mas temos, para além da sua documentação pessoal, documentos relacionados com o desempenho militar na infantaria, no texto de infantaria de Penafiel e Baião, no regimento de infantaria de Bragança, na praça do Castelo de Viana, aqui em Portugal, e naturalmente sobre a capitania, conforme eu dizia, sem querer ser repetitivo, da capitania de São Paulo, e que são alguns milhares de documentos, umas dezenas de caixas, que penso que podem ser aprofundadas e podem ser estudadas para aprofundar o estudo e para estreitar estes laços entre Mateus e São Paulo, que é uma união que muito nos agrada e que, como podem ver, até o próprio espaço expositivo é exclusivamente destinado ao Dom Luís António. E, portanto, agradeço a vossa atenção e estou inteiramente disponível para colaborar nas vossas investigações, para responder às questões, e fica desde já aqui o meu convite para que nos faça uma visita, para que nós possamos conversar, visitar a casa e provar o vinho aqui em Vila Real, que é sempre encantador. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Sim, perfeitamente. Primeiro, agradecer muito a você essa curta, mas brilhante exposição. Eu queria até aqui avisar, né, aos presentes, né, que tendo conhecimento do teor da exposição do Abel, nós tomamos a liberdade de solicitá-lo, né, a indicação do texto, se ele tinha isso exposto em um artigo e tal, e ele nos enviou o artigo, se não me engano, chama As Gavetas da Casa de Mateus, é isso? Exatamente. As Gavetas da Casa de Mateus, foi publicado numa revista em Portugal, e que nós podemos disponibilizar aqui, né, a quem desejar. É isso mesmo, Abel? Exatamente, exato. Podem contar com o artigo, se for necessário, posso enviar também mais alguma informação mais circunstanciada sobre o Dom Luís António, ou sobre a totalidade do arquivo, e eventualmente enviar um PowerPoint para consulta rápida, porque acho que os temas são... o arquivo tem uma multiplicidade de temas que é impossível de descrever em 20 ou 30 minutos, e portanto a minha intervenção é mais no sentido de
com todo o gosto de marcar aqui uma presença efetiva no vosso seminário, mas acima de tudo despertar consciências, e é isso que é importante para os vários temas, para este passado comum, para esta memória comum que nós temos, porque até a própria divisão do arquivo que ocorreu nos anos 40, nos anos 50, obriga-nos a procurarmos estreitar caminho, unificar essas duas partes que só por si estão incompletas e facilitar o acesso, que é verdadeiramente importante. Nós estamos na era da informação e do conhecimento. Eu costumo dizer um pouco por brincadeira, mas acho que é uma forma simplista, mas que faz todo sentido. O que não está na internet pura e simplesmente não existe, e portanto nós temos que encontrar uma maneira de poder disponibilizar aquilo que existe em Mateus aos investigadores do Brasil, aquilo que está no Brasil aos investigadores em Portugal, e criar sinergias para que se desenvolvam projetos de investigação que sejam benéficos para interpretar, acima de tudo, este passado comum que nós temos. Muito obrigado, Abel. Essa também é a nossa expectativa. Como eu falei, espero que esse nosso contato seja apenas um ponto de partida para um estreitamento de uma relação mais profunda, mais profícua, né? Envolvendo outras pontas que estão aí. Hoje a Heloísa Belotto fez uma palestra virtual que nos deu o caminho das pedras para realizar pesquisa sobre esse período, né? Sobre o período do Morgado Mateus. Foi uma fala brilhante, muito didática, muito boa. Agora, só uma curiosidade, você exatamente onde está? Eu estou vendo aqui algumas peças, assim, digamos, de museu. Você está num ambiente muito... nos convida, né, para a gente... Eu estou num espaço, numa sala específica que foi criada no âmbito do projeto 2001-2005, dedicada exclusivamente ao Dom Luís António. Podem ver ali ao fundo a farda do governador da Capitania de São Paulo, de militar, ali ao fundo, e aqui ao lado eu vou movimentar um pouco a câmera com algum cuidado, a correspondência e naturalmente o Dom Luís António, os apetrechos militares e o diário de viagem que está ali ao fundo, para além da botica ou da farmácia portátil que o Dom Luís António, a caixa de espíritos que o Dom Luís António usava em São Paulo para curar as doenças, não é? Portanto, nós temos essa... a família tem a família e a Fundação, naturalmente, uma ligação afetiva muito forte a São Paulo, precisamente pelo desempenho do cargo de Capitão-General e Governador, que é verdadeiramente... Eu sou suspeito de dizer isto porque eu vejo todos os dias nos documentos, e é natural que a empatia entre o observador e o observado seja maior, mas é de facto notável pela quantidade pela criação da infraestrutura político-administrativa, pela organização dos corpos militares, pela introdução no Brasil de algo, por exemplo, do culto de Nossa Senhora dos Prazeres, que é Nossa Senhora dos Prazeres de Mateus, por ter levado para o Brasil uma certa cultura inspirada em Itália, que era aquilo que se respirava em Portugal na altura, mas não deixando também de dar o espaço aos paulistas. Isso nota-se muito no diário de viagem, na forma como ele convidava os paulistas a participarem, a fazerem as suas celebrações religiosas ou profanas no terreiro do Palácio do Governador. E, portanto, até a própria forma como ele trata da inclusão dos índios é de facto espantosa e extremamente avançada para o seu tempo. Dom Luís António é um homem avançado para o seu tempo e, portanto, isso
aquilo que eu falo em relação à organização do arquivo, e eu tenho estudado muitos arquivos pessoais e de família, para além de Mateus, é de facto inovador. A construção ou a interpretação da estrutura interna de um arquivo como uma ferramenta imprescindível para a gestão de uma casa, e uma das principais casas do país, porque assim, o filho de Dom Luís António de Dom José Maria, o célebre editor dos Lusíadas, que editou a primeira edição ilustrada em 1817, de facto, interpretam têm uma ideia muito pragmática de como é que pode ser gerida uma casa. De facto, o Dom José Maria, quando retoma o trabalho do pai na organização do cartório, nesta estrutura classificativa hierárquica, com descritores geográficos, quantitativos, é um caso único a nível nacional. E, portanto, esta gestão do património, é assim que devemos entender este arquivo, não obstante ter várias temáticas paralelas, de maior interesse, mas, dizia o Dom José Maria, quando debuta, quando surge na corte da Dona Maria I, como Morgado de Mateus, fala com um estatuto simbólico, com um estatuto social, que era muito superior a vários condes e a vários marqueses. E isto explica-se porque tinha, pelas seguintes razões, porque tinha o arquivo organizado. E porque o arquivo permitia-lhe angariar os réditos para... tinha liquidez, no fundo. Não é? E, portanto, é um arquivo extremamente interessante e é, de alguma maneira, a paixão de uma vida. Eu espero conseguir disponibilizar a documentação a todos os investigadores, a quem eu desejar. É esse o meu objetivo. Abel, muitíssimo obrigado por essa sua fala belíssima, muito organizada, muito profunda, nos tocou realmente profundamente e apaixonada, né? Então, muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez e passo a palavra aí para a querida Carol, para dar seguimento ao nosso seminário, que ainda temos algumas... Muito obrigado.